Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso grupinho de estudo Tools for Life. Esse grupinho nosso incrível que eu e minha irmã fazemos com o objetivo de aprimoramento pessoal, de termos conhecimentos que expandam a nossa consciência, que nos ajudem a ter mais realização nas nossas vidas e, no fim das contas, mais alegria de viver. Né? E nós estamos estudando esse livrinho aqui, Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz, que tá muito maravilhoso, né, gente? Tá, assim, transformador. Eu tô tendo insights incríveis, tô, assim, encantada com o livrinho. A minha irmã que já tinha lido, ela que sugeriu, mas eu me surpreendi, eu não esperava que ia ser tão impactante. Já vou chamar minha irmã, que ela já está aqui, e vamos lá. De mais um capítulo. Hoje é o quarto compromisso, tá bom? Quem não estava ainda acompanhando, dá para pegar aqui com a gente. Olá, tudo bom, Lilzinha? Oi, Kelzinha. Saudades. Saudades também, que ela tá em São Paulo, né? Aí a gente fica com saudades. É bom que a gente mata saudades aqui na live, né? Verdade, verdade. Feliz de estar com vocês todos. Boa noite para todo mundo. Muito feliz, muito feliz. Estava aqui pensando nessa oportunidade de estar aqui, de falar sobre coisas tão bonitas, de trazer luz, palavras de esperança, caminhos para a gente seguir. Isso é muito edificante, isso é muito maravilhoso. Isso faz com que a gente seja uma grande egrégora, nós todos, né? Um grande grupo de luz onde a gente se ajuda. E você mesmo já me ensinou isso uma vez, que é que quando a gente está em grupo, a gente se impulsiona, né? A nossa energia fica multiplicada do que quando a gente está lá na nossa peleja sozinho. Então é uma honra estar aqui com vocês. Com certeza. Fico muito feliz também, é uma honra, ainda mais poder compartilhar isso junto da minha irmãzinha querida, né? Que são debates que normalmente nós costumamos ter, né, Lil? Exato. E aí a gente poder trocar com mais e mais pessoas. E por falar em trocar com mais e mais pessoas, pessoal, ajudem a gente a divulgar, manda lá um aviãozinho aí para quem você acha que pode ter a ver com essas reflexões que a gente está fazendo. Deixa eu já lembrar, já pedir que quando acabar aqui a live, deixa lá um comentáriozinho, nem que seja um emoji, curte, para ajudar a gente a divulgar, né? Isso é bem importante também para o YouTube, para o Insta entenderem que é relevante o nosso conteúdo, como vocês sabem. Então a gente também precisa dessa ajudinha aí de vocês, tá bom? E esse capítulo foi muito incrível, né, Lil? Você releu também, ficou muito inspirada? Mas, gente, esse livrinho é poderoso, como a gente bem disse no começo, né? Não É. subestimem essa finurinha aqui, essa simplicidade, porque é uma bomba. Faz a gente pensar muito na nossa vida e dá um caminho, assim, dá um norte. Exatamente. A gente vai falar mais sobre isso, né? Um dos pontos que ele traz, esse quarto compromisso, que justamente o interessante aqui é a gente colocar em ação todos esses insights que a gente veio estudando até aqui, né? O quarto compromisso fala exatamente sobre isso. Dê o melhor de si mesmo, né? Então vamos já entrar no assunto em si, porque tem muita Bora. coisa, gente, muita coisa interessante aqui, né, desse capítulo. Eba, hoje eu tô conseguindo ler os Ah, que recadinhos. bom, que Que bom. legal. Que ótimo. Gente, só uma coisinha, né, que eu pedi para o pessoal, quando tiver dúvidas, guardar as perguntas para o final, porque aí Isso. enquanto a gente está desenvolvendo um raciocínio, é difícil ficar lendo as perguntas de vocês. Então, vão criando aí o que vocês têm vontade de falar ou as dúvidas, guarda, que no final a gente pede para vocês postarem. Aí a gente lê tudo um por um, tá? Mas podem ir comentando aqui, mandando beijinho, que a gente adora. Exatamente. Então tá, pessoal, vamos lá. Então, o quarto compromisso é dê o melhor de si, né? Ele fala que esse compromisso é justamente o que permite que todos os outros, né, os três anteriores, sejam de fato hábitos, que se tornem hábitos enraizados. Então, a gente tem que sempre tentar dar o melhor de nós mesmos, buscando colocar tudo isso que a gente veio falando em ação, gente. Não é para a gente deixar na teoria, ai que bonitinho, mas na vida real não dá para fazer isso porque todo mundo é assim. Não, dá sim. Esse é o intuito, esse é o grande chamado aqui, né? Então ele fala que a gente tem que buscar sempre dar o melhor de nós mesmos em todas as áreas da nossa vida.
em todos os momentos, sempre que possível. E ele traz que justamente, assim, você vai dar o melhor de si mesmo, mas esse melhor de si mesmo, ele também não é sempre o mesmo, né? Depende muito do seu estado de espírito. Depende se você está cansado, se você está tendo um mau dia, se você dormiu bem ou não, se você está triste. Depende muito também do seu humor. E tudo bem, mas dentro daquele momento, naquele momento, dentro daquele contexto, você vai estar com a sua consciência tranquila de que você vai estar dando o melhor de si mesmo, né? Então a gente tem que entender que a gente também não pode já ir se julgando, que é uma das tendências que a gente veio analisando ali, né? Como uma tendência muito forte. A gente está o tempo inteiro, lembra do terceiro compromisso, né? De tirando conclusões, a gente fica tirando conclusões, julgando. Então, a gente também não pode fazer isso com a gente mesmo. Ok, hoje não deu para eu ser tão incrível, né? Porque esse melhor de si mesmo, senão os perfeccionistas aí de plantão vão ficar lá, né? Se chicoteando, né? Tem até aquela frase que fala, né? Melhor feito do que perfeito. Então, assim, esse melhor de si mesmo, às vezes vai ser uma alta qualidade e às vezes não vai ser tão bom. E tudo bem. O importante é você saber que você deu o melhor de si, você tentou dar o melhor de si, mas também respeitar o seu momento, o seu estado de espírito, né? E entender que esse dar o melhor de si mesmo, além de depender do humor, do estado de espírito, da fase que a gente está passando, ele também muda ao longo do tempo, né? Então, às vezes, a gente vai se habituando a cumprir esses compromissos que a gente vem falando, e quanto mais a gente vai se habituando e cumprindo tudo isso, cada vez mais a gente se torna mais eficiente. A gente se torna realmente assim praticante dessa filosofia de vida, né? Porque no fim das contas é uma filosofia de vida. Vou deixar ali o comentar. Quer comentar, Lê? Porque ele fala que na vida, tudo está vivo e tudo está mudando o tempo todo. Nada é estático. Esse é Exato. um grande erro nosso, de querer achar Uhum. que tudo vai ser do mesmo jeito, de ter esse sonho assim da perfeição, das coisas sempre estáveis, iguaizinhas. Não existe. Uhum. E que, como você bem disse, o dar o melhor de si vai variar. Então, de manhã, por exemplo, que você está desperto, você está descansado, você está disposto, quer dizer, você provavelmente vai dar mais de si, o seu melhor de si vai ser maior, mais alto, assim, né? Mais elevado do que de noite, que você está cansado. Então, se acontece algum imprevisto, que você fala, putz, calma, tem que dar o melhor de mim. De manhã, descansado, você vai dar muito mais de si do que se acontece. Quantas vezes, né, não nos aconteceu alguma coisa no pior momento, quando a gente já estava estressado, eu já estava de TPM. Na TPM, o melhor de si é diferente. Uhum. Quando você está triste, o melhor de si é diferente. É. Ele até cita, quando você está bêbado, é diferente de É, quando você está sóbrio. exato, até isso. Então, o nosso É. melhor de si vai sempre variar. E para a gente não não exigir tanto da Se gente julgar. mesmo, se julgar. Porque para a gente não dar esse gostinho para o juiz, que ele chama, né? Para a gente Exato. não dar esse gostinho para o juiz vir com julgamento e com a autopunição, que é para a gente dar o melhor da gente naquele momento. Cara, isso é o que eu posso fazer agora. Eu tô aqui inteiro, vivendo o presente, tô dando o meu melhor. E é isso aí, porque aí você não fica com esse julgamento, não fica com arrependimentos, porque às vezes também exigir muito de si, querer assim exagerar para dar o melhor, sabe? Já reparou que tem gente, ou Sim. até às vezes a gente fica tão querendo que uma coisa dê certo, tão querendo acertar com tal pessoa que a gente exagera, perde a mão, e isso também desgasta. Então ele chama atenção para essa variação, essa oscilação do dar o melhor de si. Exatamente. Tô aqui lutando com o ring light. Ai, Você meu tá tão Deus. bonita, Kel. Hã? Você tá tão bonita, Ah, tá linda. obrigada, Adorei você obrigada. de rosa com esse brinco aí, arrasou. Ai, obrigada. Aliás, a Karina me elogiou ali também. Beijinho, beijo para todo mundo. Pessoal, no fim a gente dá um oi para todo mundo aí. A gente Tá vai conversar, cheio de tá? coraçãozinho aqui. É, fofo. E sejam todos Pô, muito bem-vindos. Muito bom ver cada nominho ali que a gente conhece, que a gente já sabe que é da nossa comunidade, né? É que a muito, dá gente agora não tá vontade, falando tanto assim no início da live, porque fica chato para quem tá ouvindo no Spotify depois e tal. dá Mas no vontade finzinho a gente dá de, mais um oi dá e vontade de vê. ficar batendo papo, né, É, Kel? é. No A gente finzinho a tem que gente vê os fazer, comentários. a gente tem que fazer aquela live com os nossos seguidores aqui do Tools. Depois a gente Sim, fala disso. sim, também, né?
E além do mais, é isso que você falou, né? De que às vezes a gente exagera. Então é outro erro que a gente deve evitar, né? Ele fala que a gente não deve se esforçar tanto, a gente tem que dar o nosso melhor, mas sem exagero, sem chegar a um ponto que você está esgotando o seu corpo, esgotando a sua energia, né? A gente não deve gastar mais energia do que é necessário para dar o nosso melhor. Então, porque se a gente souber que a gente está dando o nosso melhor e a gente está respeitando o nosso momento e tal, tudo isso aqui que a gente falou, né, o nosso estado de espírito, e a fase que a gente está vivendo, a gente não vai julgar a gente mesmo, né? E aí não vai ter culpa, arrependimento, nem autopunição, aquela coisa de ficar ali se chicoteando, se criticando, se cobrando, né? Também não é legal. Então, se a gente sabe, bom, ok, não estou no meu melhor momento e tal, mas dei o meu melhor, fiz o que eu podia ao meu máximo, né? Quando você sabe, quando você está com essa consciência tranquila de que você se dedicou, você fez ali o que você podia, o que estava ao seu alcance, isso quebra o encantamento daquele hábito que ele diz que a gente também tem de ficar se chicoteando, se punindo, né? O que gera autossofrimento, um sofrimento desnecessário. Que ele até citou um exemplo nesse capítulo que eu amei, né, do mestre budista, do homem que vai lá procurar o mestre budista buscando iluminação, buscando transcender seu sofrimento. E aí ele perguntou para o mestre, mestre, quantas horas eu tenho que meditar por dia se eu quiser, né, atingir essa iluminação e tal? 4 horas por dia, tá bom? Se eu ficar 4 horas meditando todo dia, quanto tempo eu vou demorar para atingir a iluminação? Aí ele fala, bom, se você tiver 4 horas por dia, você vai demorar uns 10 anos. Aí ele fala, bom, então eu vou focar e vou meditar 8 horas por dia. Quanto tempo, então? O crente quer diminuir esse tempo, né? É o raciocínio óbvio que você acha no primeiro instante. Aí ele fala, não, aí você vai demorar uns 20 anos. Aí ele falou, mas como é que pode? Eu vou meditar mais e como é que pode? Eu vou demorar mais para atingir a iluminação? Aí olha que lindo, tem que ler isso aqui. Você não está aqui para sacrificar a sua alegria ou a sua vida. Você está aqui para viver, para ser feliz, para amar. Olha, gente, fica arrepiada. Você pode dar o melhor de si em 2 horas de meditação. Mas se você gasta 8 horas, você só vai se cansar, perder o objetivo principal e não aproveitará a sua vida. Então, dê o melhor de si e aprenda que não importa quanto tempo você medita, mas você pode viver, amar, ser feliz. Então, assim, tô dando o meu melhor aqui, mas eu não preciso também me sacrificar e esquecer o objetivo principal, que é aproveitar a vida, né? Eu acho Então, assim, que essa achei tão questão do lindo apreciar. isso. Quantas vezes a gente fica ali focado numa meta que a gente quer alcançar, num objetivo final, e esquece de apreciar o momento, apreciar a ação daquilo que a gente está fazendo, só pensando ali na recompensa, no que a gente vai alcançar, né? Não só Então, muito isso, legal mas isso. quantas vezes a gente fica ali com uma disciplina de meditação, de yoga, de ir na igreja, de, sei lá, cada um com seus hábitos, né? E passa um mendigo, ou então liga uma amiga precisando de alguma coisa, você foge. Ou então passa o mendigo, você. Ontem, por exemplo, eu estava trabalhando aqui em São Paulo, lá na Paulista, né? Estava tão feliz com o meu trabalho, estava agradecendo a Deus, assim, e passou um mendigo com um cheiro muito Uhum, forte ainda, sabe? De uhum, bebida. Aí eu sim. parei ali um segundinho, assim, fiz uma oração por ele. Às vezes é isso só que basta, é só você se importar. É só você olhar o outro com esse respeito, com essa honra Eu tenho pensado muito ao longo desse livro, Kel, com essa coisa do olhar para o outro com respeito, de entender que somos encarnações divinas, somos Uhum, manifestações divinas, sim. todos nós. Até quem não parece que é, também é. Então, ter esse cuidado de entrar no universo do outro, ter esse respeito, sabe? Até a nossa mãe, nosso pai, nossa irmã, quem a gente tem muita intimidade. Essa pessoa tem uma bagagem inteira de vida, ou de outras vidas até, né? Ela tem um mundo de emoções lá dentro dela que por mais que eu conheça aquela pessoa, eu não sei nada assim do que ela passa dentro dela, do que ela sente. A gente tem que ter mais esse olhar de cuidado com o outro, de respeito, de cara, tem uns aqui mandando bem numa coisa, mas a gente está sempre não evoluído em outra. Então ninguém está melhor do que ninguém, a gente está no mesmo barco, está todo mundo tentando melhorar, todo mundo tentando evoluir. Por mais que a gente erre todos os dias, a gente tem que continuar tentando e tem que se unir
ter esse olhar de compaixão e de união, do tipo, vamos lá, a gente vai conseguir. Isso é que me despertou esse livro, se fosse resumir assim no todo, sabe? Uhum. E eu achei muito lindo. Eu sublinhei a mesma parte que você, exatamente o mesmo quadradinho, porque quantas vezes a gente fica lá nesses hábitos, meditei, fiz yoga, não sei o quê, e não tá praticando o bom dia pro porteiro, É. sabe? A moça que tá carregando uma sacola deixou cair, você não ajudou. Coisas simples que mudam a vida do outro. Sim. Porque quando alguém me ajuda numa situação assim, um simples estranho passar na rua e me ajuda com alguma coisinha assim, que eu tô lá num perrengue carregando uma mala, qualquer coisa, ou cai numa. Cara, eu tenho esperança no mundo. Eu sinto que o mundo é um lugar feliz. Eu sinto Deus presente ali nas outras pessoas. Deus age através dessas coisas. Então, acho que é muito isso. Essa historinha que ele conta, né, desse encontro com esse mestre budista, vem trazer essa reflexão pra gente. Que a gente está aqui para viver, amar a gente mesmo e o outro e ser feliz. Exatamente. E lembrar de apreciar, né? Cada ação que a gente está fazendo. O tanto que vai mudar. Independente do tempo que você medite, né? Porque o Exatamente. mais importante é isso. Não adianta meditar 8 horas e não fazer isso. É. Às vezes você está ali 10 minutos, mas você está totalmente ali naquele que agora, sentindo aquela plenitude daquele momento, sentindo aquela gratidão, né, por estar tendo aquela conexão com você mesmo, sentindo, às vezes você sente em um minutinho você sentiu ali aquela sensação de estar conectado com o todo, aquela comunhão com Deus, né? Ele fala em alguns outros momentos também sobre essa questão da comunhão com Deus, de Deus, né? Que vem muito do apreciar cada momento, dessa conexão consigo mesmo. Quando a gente está realmente dando o melhor da gente, a gente conecta com quem a gente realmente é. Então é quando a gente faz essa comunhão com Deus, né? Então é muito lindo E é isso, legal realmente. que ele chama atenção para ação, né, Kel? Isso. Ele fala que ficar só ali na ideia, você não manifesta e aí você não vê os resultados e você não ganha as recompensas. Acho que a gente podia entrar nisso agora, de falar quando a gente age de coração, assim, para não ficar muito repetitivo, né? Sim. Não, mas é que antes tem uns pontos aqui interessantes, mas eu vou chegar nisso. É porque então a gente já falou, né, que a gente não pode nem exagerar, mas também, que é o que eu falei aqui dos perfeccionistas, né, de plantão, que vão ficar lá se criticando, vão ficar, ai meu Deus, eu não fiz exatamente como eu poderia, não dei meu melhor. Mas não, entender que, né, como a gente disse aqui, você está dando o seu melhor para aquele momento, ficar com a sua consciência tranquila de que você fez o que podia, o que foi possível, mas também a gente não pode ser muito compassivo com a gente mesmo e fazer menos do que o nosso melhor naquele dia. Então é importante ali a gente buscar esse equilíbrio, né? Nem sacrificar a nossa vida, ter sempre em mente isso de viver intensamente, que quando a gente aproveita a nossa vida, né, a gente está fazendo essa conexão com Deus, com quem a gente realmente é, com quem a gente veio ser, mas também sempre buscar dar o nosso melhor, porque quando a gente dá o nosso melhor, eu achei legal isso. O que a gente ganha também com isso, além dessa conexão com você mesmo, com Deus e tal? Mas assim, você se torna de fato mais produtivo. E você dá o melhor de si, né? Te leva a você se doar mais. Então você vai acabar se doando mais, que é isso que a Lila estava falando, né? De fato você se doar mais para sua família, para sua comunidade, para todos. Você buscar dar o seu melhor não só no seu trabalho, numa determinada atividade ou na sua meditação. Você entender que quando você está apreciando cada ação, isso vai te trazer felicidade no fim das contas, né? A ação é o que traz a felicidade. Você está ali amando aquele momento, independente da recompensa, sem esperar a recompensa, tá? Então ele disse isso, né, de apreciar a ação e tal, de lembrar que também a gente não, quando a gente sabe que a gente está dando o nosso melhor, a gente se liberta daquele juiz, né, que ele disse o tempo inteiro que na nossa sociedade a gente tem aquele livro da lei que diz o que a gente deve ser, que diz o que é esperado. Então, assim, quando você sabe que você deu o melhor de si, você está com sua consciência tranquila e se liberta desse juiz que normalmente vem com o livrinho da lei ali dizendo, te culpando, te recriminando. Você se liberta disso também, porque você não está buscando agradar juiz nenhum, cumprir regra nenhuma dessa lei aí, desse livro dessa lei. Você está livre, você está além, porque você está com a sua consciência tranquila. Então isso é muito legal também, né? Porque é a libertação. É quando você aprende a realmente aceitar a si mesmo.
sem ficar com essa vozinha ali do que, ai, mas eu deveria ter feito tal coisa, ah, mas eu não consegui ainda tal e tal coisa, né? E aí, quando a gente vai praticando isso, quanto mais a gente fica atento, mais a gente aumenta essa consciência. Então, a gente pode realmente recuperar esse prazer de fazer as coisas bem feito pelo prazer mesmo da ação. Né? Porque ele diz que se a gente não age, se a gente fica aqui só no tools ouvindo e fica só na teoria, a gente está negando a vida. A gente precisa colocar tudo isso em ação, pessoal. Então, hoje é um chamado mesmo para você hoje aplicar isso na sua vida, você hoje refletir qual era a qualidade da sua consciência nas suas atividades hoje, né? Amanhã. Onde que você estava? Onde que está a sua consciência? Né? Você está aproveitando aquilo ao máximo? Você está dando o seu melhor? Ele fala que agir é viver plenamente, é expressar quem você é. Né? E aí é o que a Lila falou, que sem ação não existe manifestação. Lila Né? Você fica ali. sou eu, tá, gente? Lila sou eu. É, porque em casa Como eu sou a Lila. E quem me chama de Lila não pode voltar a chamar de Ellen. Como a gente é irmã, né? Outro dia uma pessoa veio falar, ai, mas ela te chama de Kel, não entendi. Eu falei, gente, mas é porque a gente é irmã, não dá pra ficar uma formalidade, porque se eu chamá-la de Ellen é quando eu tô brava com ela, e ela se me chamar de Kelly é porque ela tá brava comigo. Então, ia ser muito estranho, ia ser muito formal, né? Não dá, a gente é irmã, a gente Total. pelos nossos apelidos. Enfim, então ele diz, ele vem nos lembrar que realmente fazer o melhor é um hábito, é um grande hábito a ser cultivado. Pode não ser o nosso automático, a nossa tendência original, como a gente já viu ali, né? Nesse processo de domesticação que a gente passa quando a gente vive aqui nesse planeta. Você fica tendo que saber quais regras, entrar ali dentro da caixa. Se você não encaixa ali no que estão esperando de você, você é um ET, você vai ser criticado, e até a gente se acostuma a ter essas críticas, a esperar essa crítica, quando às vezes nem mesmo o outro está te dando esse olhar de crítica, né? Como a gente já falou. Então, isso tem que se tornar, eu amei isso que ele trouxe, né? Essa ideia de fazer disso um ritual. É uma escolha que a gente tem que fazer conscientemente. Eu vou escolher acreditar nessa crença de que eu vou estar sempre dando o meu melhor, né? Assim como quando eu tô lá tendo outros rituais de amor para mim mesmo, como dar banho no meu corpo, me nutrir, me arrumar, né? Me curtir. Enfim, qualquer ritual ali ele citou, né? Não vou entrar em detalhes, mas ele citou até os rituais espirituais, citou o puja, né? Que é feito na Índia, rituais de expressão do amor, buscando expressar esse amor a Deus, mas ele diz que a melhor maneira da gente expressar o nosso amor a Deus é o quê? Raro pouco. Abandonar o passado Ah, e tá. viver o aqui e agora. Também honrar o corpo. Eu vou É chegar porque nisso, mas eu achei lindo que ele falou que honrar o corpo é honrar Deus, sim. né? Porque eu me identifiquei muito com isso, porque eu sinto isso pelo meu corpo, assim, pela máquina humana, o quanto que ele está ali trabalhando, fazendo tudo para que a gente possa viver e ser feliz e amar, que é o objetivo da vida. E o corpo está te permitindo isso, e que ele é uma manifestação divina. Aí ele até fala num trechinho que você não precisa ir na igreja todos os dias, e que se você amar a si mesmo e os outros, né, e se você honrar o seu corpo, nutrir ele, cuidar dele, banhar ele, curar ele, que você é uma super expressão de amor a Deus, porque é a manifestação de Deus através de você, né? Exatamente. Ele fala isso, né? Ele fala que então são três pontos ali que ele traz que a gente pode expressar esse amor a Deus, né? Um é curtir realmente o momento presente, é abandonar, né, o passado, deixar o passado e viver o presente, apreciar, como a gente estava falando, apreciar o aqui e agora, se permitir estar plenamente vivo no momento presente. Isso é a primeira maneira de dizer que você ama a Deus, porque você está honrando, né, a sua vida, esse momento. E o outro momento, outra maneira de você fazer isso, não, aí ele fala, né, que quando você está vivendo o momento presente, você está aproveitando o sonho que está acontecendo aqui e agora, né? Ao invés de ficar desejando, isso eu achei muito legal, porque vira e mexe a gente se pega só desejando que fosse diferente, né? Então, assim, se a gente fica só desejando que seja diferente, que a gente queria estar vivendo tal coisa e não isso aqui que a gente está vivendo agora, a gente não está aproveitando agora. A gente não está apreciando a vida.
Então a gente perde essa oportunidade, né, de se conectar com quem a gente realmente é, de se conectar, de fazer essa comunhão aí com Deus que ele propõe. Então, só fazendo esse lembrete aqui, né, que eu achei bem importante ele falar sobre isso, porque como tantas tradições espiritualistas nos ensinam, né, de curtir o aqui e agora, de abraçar realmente a nossa vida nesse momento, do jeitinho que ela tá, do jeitinho que hoje a gente consegue também estar, né, dentro do que a gente consegue dar ali, que é sempre o nosso melhor. Não resista à vida que está passando através de você, porque é Deus passando através de você. A nossa existência prova a existência de Deus. E, na verdade, a gente não precisa provar, né? Ele diz, a gente não precisa provar nada. A gente só tem que simplesmente ser e apreciar, que é o que realmente importa. Deixa eu ressaltar uma frase aqui que eu anotei. Uhum. Dessa parte que você está citando, ele fala: Deus é vida em ação. A melhor forma de dizer amo você, Deus, é deixar o passado de lado e viver o momento presente aqui e agora. Qualquer coisa que a vida tome de você, deixe que vá. Essa frase eu achei muito impactante. Aí ele Muito. fala: quando você se rende e dá adeus ao passado, permite a si mesmo estar plenamente vivo no momento presente. Deixar o passado para trás significa que você pode aproveitar o sonho que está acontecendo agora. Porque a gente, às vezes, fica pensando: ah, eu queria ter feito uma coisa diferente. Aí você fica imaginando, você não fica vivendo o que está acontecendo agora, porque você queria que fosse diferente, porque no passado você fez tal coisa, ou fizeram tal coisa com você. O que a vida tirou, como é que é? Qualquer coisa que a vida tome de você, deixe que vá. Eu achei isso muito bom. E realmente, eu mesma me pego assim, pensando em exemplos da minha vida, de coisas que eu pensava, fiquei um tempo remoendo, poxa, eu podia ter feito diferente, ou isso, ou aquilo. E passou-se um tempo, né? Os anos foram passando, e eu falei, quer saber? Eu acho que foi livramento. E quanto tempo eu fiquei querendo que aquelas coisas tivessem sido diferentes. E hoje eu falo, caramba, eu acho que foi exatamente como precisava ser, sabe? Acho que foi realmente o melhor. É porque às vezes a gente não enxerga no presente. Então a gente tem que acreditar que Deus está agindo o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deixar o passado ir, aceitar o que está acontecendo agora e viver o que está acontecendo agora. Ô, Kel, agora é porque assim, a gente leu o mesmo capítulo e cada uma tem uma impressão, assim como vocês que estão lendo junto da gente, Uhum. né? Cada um vai ressaltar uma parte. E você pulou uma parte que eu achei super importante, Qual? quando ele fala do de não esperar a recompensa, de agir Eu sem esperar a falei, recompensa. Não, mas eu achei que passou meio batido, assim, eu falei, mas queria ressaltar isso. pode enfatizar, porque É, realmente isso é muito importante, né? total. Ele fala, voltando um pouquinho, né, naquela parte que ele estava falando da ação, para a gente levar para ação, ele fala que a maioria das pessoas só age quando espera a recompensa, quando está esperando uma recompensa. E seja essas, assim, as pessoas, ele dá esse exemplo, né? As pessoas vão para o trabalho pensando no pagamento, pensando no dinheiro que vão ganhar, pensando que sábado vai chegar. Aí no fim de semana eles ficam bêbados para esquecer que segunda-feira tem que ir para o trabalho. E que eles ficam com essa. Que a maioria das pessoas fica com essa sensação do dever. Eu sei que a gente tem que sustentar a família, eu sei que a gente tem que pagar as contas, mas que a gente deve viver a vida e fazer as coisas, ou seja, agir, que ele está falando da ação, que a ação é que proporciona que você sinta a felicidade intensa. E que a gente deve agir sem esperar a recompensa. E graças a Deus, eu sei que é meio chato a gente falar de coisas assim que a gente manda bem, mas eu preciso dizer. E que bom, porque eu mostro também que é possível. Porque graças a Deus, eu ajo muito assim. Independente se eu tô ganhando um dinheirão, ou se eu tô ganhando um dinheirinho, ou se eu nem tô ganhando dinheiro. Eu vou com muito amor pro meu trabalho. Eu acordo todos os dias me sentindo muito grata por estar viva. Eu vou na janela, agradeço a Deus. E é óbvio que eu não consigo fazer isso o tempo todo, né? A gente tem TPM, a gente tem raiva, a gente tem tristeza, a gente tem um monte de coisa. Mas, principalmente no trabalho, eu acho que é onde eu pratico mais essa coisa de com muita alegria, de com muita gratidão,
e de orar por toda a equipe um dia antes, e depois do trabalho agradecer a todos, agradecer, fazer aqueles pensamentos que só você sabe. Escrever também, agradecer é bom na vida real, material, mas dentro de você, sabe? Abençoar aquelas pessoas que estão ali. Hoje mesmo, na minha gravação, estou desde 5h30 da manhã gravando, e fiquei agradecendo a Deus e mandando aqueles coraçõezinhos assim, que agora o iPhone faz, ó, que bonitinho. Ah. Mandando coraçõezinhos invisíveis para as pessoas, sabe? Aham. Que é você agir sem esperar a recompensa. E ele fala, quando você age assim, a recompensa virá, talvez até mais do que se você estivesse É. esperando. Provavelmente até mais. Mas você não está conectado a isso. Você não está ligado a isso. E, gente, eu queria muito ressaltar isso, porque é impressionante. Quando eu não faço isso para obter isso, mas eu já percebi que toda vez que eu ajo assim, eu me dou muito bem nas coisas. É. Sabe, as pessoas me contratam de novo, as pessoas me elogiam, me indicam para outros trabalhos, eu ganho amigos no trabalho. Você abre as portas e, assim, aqui não é só a vida material, a vida física densa, né? A gente precisa, a gente está aqui também, que na adolescência eu achava que eu tinha que ficar lá no mundo do espiritual, que o espiritual é o que importa. Mas aí, um dia eu percebi que, gente, eu não posso viver no mundo espiritual sendo que eu tenho um corpo. Então, é corpo, mente e espírito. Eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. Os três juntos. E a gente tem que pagar as contas, a gente tem que ir para a luta, conseguir nosso trabalho, fazer o que tem que fazer. Mas aqui é uma experiência de relacionamento. Quantos documentários a gente já viu que no final das contas, isso é o que a gente leva, que os centenários lá no fim da vida falam. É aquele dia que aquela minha amiga foi comigo numa roubada, nunca vou me esquecer. Ninguém fala assim, é a casa que eu comprei de 6 andares, disso, daquilo. Ninguém fala isso no fim da vida. As pessoas falam dos relacionamentos, dos momentos importantes que elas viveram com as outras pessoas. Então a gente tem que lembrar disso em tudo que a gente faz. Andando na rua, passando para falar com o porteiro, indo no mercado, todo mundo que relacionar pensa que é uma honra estar ali presente daquela manifestação de Deus, que é o outro. E que no fundo é você mesmo, porque é tudo uma coisa só. Então eu queria muito ressaltar essa parte que isso me emocionou. Eu achei muito lindo e queria dizer que isso funciona muito, assim, te traz realmente muita felicidade. Você chega em casa, tá feliz, sabe? Exatamente. Independente do resultado. E o resultado vem. Vem e vem maior ainda, mas você Sim. já estava feliz. É. Eu achei Até isso todos importante. os nossos estudos falam isso, né? Quando a gente falou da física quântica o tempo inteiro, que cada pensamento tem uma vibração, a gente escolhe estar naquela frequência. Então, quando a gente escolhe motivos para ser gratos, para apreciar aquele momento, sem focar na recompensa, mas apenas pelo prazer de fazer, como eu disse aqui, mas talvez é o que você disse, falei meio rápido, né? Então, achei ótimo que você reforçou isso, porque isso é mágico, né, gente? Isso torna a nossa vida tão mais fluida. Então, assim, eu também peço que os meus pacientes sejam abençoados, que as minhas sessões sejam abençoadas, que a nossa live Nossa seja live. abençoada, que a gente possa ter um canal da luz, né? E é importante você trazer isso, porque tem muita gente, eu mesmo estou lembrando de uma paciente minha, quando eu estava estudando, eu lembrei dessa paciente, falei, desafio, vou trazer isso para a gente pensar juntas na sessão, porque ela detesta o trabalho que ela faz, quer dizer, ela gosta do trabalho, mas o ambiente dela tá muito, muito tóxico, entendeu? Muito problemático mesmo, assim, tá bem desafiador. E aí eu fico pensando em várias pessoas que não têm o privilégio, como nós, de trabalharmos com o que a gente realmente ama. Tem muita gente que realmente só pode estar ali porque, né, precisa daquele trabalho. Ele cita essa situação da pessoa simplesmente ter a noção de dever, né, de precisar. Mas ainda assim, a gente pode tentar buscar ali uma maneira, conectar com aquela pessoa, né, que você vai trocar, tentar ver o melhor, enfim, tentar pensar no que aquilo tá te trazendo ali, né? Por que que você tá passando por aquilo? Não sei, qual conselho que você tem, Lil, para dar, pensando Bom, juntas aqui, para pessoa que não trabalha com o que gosta ou que está num ambiente terrível, assim, um gente, ambiente de pessoas que têm muita injustiça no trabalho. O que que você falaria para essa pessoa? mas é justamente isso, porque assim, é fácil fazer isso quando tá um trabalho maravilhoso. É no trabalho ruim mesmo. Foi. É acordando 5 da manhã no frio, passando um perrengue com fome às vezes, e Ganhando com gente mal. estressada. Eu tava lá, por exemplo, eu tava lá no meio da Paulista ontem também fazendo uma outra gravação. E a gente tava lá gravando no meio da ciclovia.
E a gente estava atrapalhando um pouco, mas era rapidinho, sabe? A gente estava ali no meio, tinha as pessoas passando para lá e passando para cá, e a gente no meio para não atrapalhar ninguém. E as pessoas, eu percebi o quanto que elas passam estressadas. Então, de bicicleta, era segunda-feira de manhã, cedinho. Então, de bicicleta produzindo ocitocina e estão xingando, falando palavrão. Aí o menino lá da produção, né, falando assim, tipo, vai um pouquinho mais devagar, a gente tá fazendo uma gravação aqui, né? Devagar que nada, não sei o que. Eu passava gritando, assim. Eu Nossa. falo, gente. Aí eu percebi, porque a gente ficou um tempinho lá, uma meia hora, eu percebi que assim, 70% estava estressado. E Pois é, né? 30% teve um moço que me deu bom dia. Um que passou de bike Nossa, e me deu bom dia. Ele passou assim, falou bom dia, tipo, é. sabe? Aí tinha vários que ficaram lá tirando foto, não sei o quê, mas assim, quem, sabe, foi uma estatística vida real. Então, assim, é no trabalho difícil mesmo, porque nem sempre eu tô fazendo trabalhos maravilhosos, nem sempre eu tô amarradona, nem sempre eu tô ótima, óbvio, né? Às vezes a gente tá, como eu já falei, com o TPM, às vezes a gente tá triste, às vezes a gente perdeu alguém, às vezes a gente brigou com alguém, às vezes nossos hormônios não estão, os planetas não estão alinhados, tanta coisa pode acontecer, mas a gente sempre tem que buscar, é como se fosse a homeostase, né? Aquele ponto de equilíbrio, a gente sempre tem que buscar sintonizar com o positivo, principalmente quando tá na lama. Eu já falei outras vezes em outras temporadas do Tools, não sei se o pessoal vai lembrar, e enfim, tem outras pessoas aqui também, mas às vezes eu tô indo para o aeroporto fazer uma viagem, né? Viajo muito. E às vezes me bate assim uma insegurança, um medo, alguma coisa de sair da minha zona de conforto, aquela coisa meio inconsciente, você não sabe exatamente por que você tá nervosa, tá meio ansiosa e tal, ou com medo, meio bolada assim. O que eu faço? É ali que eu vou praticar isso. É nesse momento que eu vou praticar isso, É. porque no momento que eu tô ótima, eu já tô praticando isso, eu nem preciso me esforçar para praticar. O que eu faço? Eu sempre vou de Uber ou de táxi. Eu já conecto com aquele moço ali. Ele é meu Deus, ele é minha fonte de luz. Por quê? Eu entro, falo, oi moço, bom dia, tudo bom? Não. Aí começa a puxar assunto, demonstro que eu tô afim de conversar. Aí começa o papo vir, não sei o quê. Aí eu peço alguma coisa que eu possa ajudar. Uma palavra. Não tô falando de dar dinheiro, de mudar a vida da pessoa, uma palavra. Ah, é mesmo, seu filho, não sei o quê. É mesmo, sua sogra, não sei o que lá, tem alguém doente, ou sei lá, alguma coisa. E eu começo a conversar com aquela pessoa. Só de dar essa atenção, a pessoa já fica muito feliz, a energia já começa a acontecer, já começa a fluir. Quando você ainda se dispõe, você não quer ficar falando de você, você tá ali ouvindo o outro e você pede. Quando é difícil, assim, uma coisa pesada, eu falo, Deus, me ajuda a falar a coisa certa, né? Encaminhar. Tipo, age através de mim aqui, porque às vezes eu não sei o que eu vou dizer, dependendo da situação, eu falo, caramba, o que eu vou dizer? Que situação difícil. Mas sempre vem, sempre vem. Quando a gente tem esse amor no coração, a gente se abre para ouvir o outro e ajudar, com a intenção de ajudar. Cara, é impressionante. Aí a pessoa fica tão feliz, e aí você fica tão feliz, e a energia se eleva num nível que eu perco totalmente o medo, porque eu já entendi que quando a gente tem medo ou tristeza é porque a gente está desconectado de Deus. E a gente tem a oportunidade de conectar com Deus o tempo todo através das outras pessoas, principalmente. Então, Exato. é ajudar ali um na rua. Às vezes eu fico assim, Deus me usa, me usa. Aí ó, tem alguém tentando botar a mala lá no negócio de avião. Eu vou ajudar a pessoa. Às vezes eu só fiz o movimento, eu nem fiz a força mesmo, que a pessoa já tá, mas a pessoa já fica tão feliz. Porque Sim. ela viu que alguém fez uma gentileza por ela. Uhum. Uma vez eu participei de um trabalho que era de motocicleta, não sei o que, de um amigo meu lá de BH, e que era Riders, Gentlemen's Riders, um negócio de cavalheiro, uma corrida de cavalheiros. E eu achei tão lindo que me fez querer participar, principalmente, só para finalizar, é que eles pagavam um café, eles tomavam um café e ninguém pagava o café. Todo mundo deixava pago o da próxima pessoa que fosse sentar Ah, ali. é muito legal. Você Gente, eu falou isso. acho isso demais. Aham. Sabe? E aí a ideia era pratique a gentileza. Paga um café para alguém que vai chegar ali que você não está esperando recompensa nenhuma, que você não está com interesse nenhum, você só quer que a pessoa. Cara, a pessoa vai sentar ali e vai falar: Meu Deus, que Uhum. legal! Deus existe, porque as pessoas estão se olhando, elas estão agindo positivamente. A gente se distrata muito, a gente com a gente mesmo e com os outros. A gente é cruel, a gente xinga, a gente trata mal, a gente nem olha.
não agradece, não fala obrigado. Gente, não pode. É. E é um ciclo assim sem volta. Você começa a fazer isso, você entra numa corrente positiva, numa reação em cadeia, que é o nome da banda do meu namorado. É uma reação em cadeia mesmo. Você não consegue mais sair. Aí precisa acontecer alguma coisa assim forte de novo para te desconectar, porque cara, você fica conectada assim um tempão, aí seu voo é ótimo, aí o seu trabalho é ótimo, aí você entra naquele flow positivo. É. Então a minha dica é essa: pratique principalmente quando tiver ruim. Quando tá bom, você não precisa fazer nada, só curte, né? Exatamente. É muito aquela frasezinha, né? Gentileza gera gentileza, Uhum, né? uhum. Porque isso também é comprovado pela física, né, hoje, que é a lei da ressonância. Tem um estudozinho, pena que eu não sei como postar isso. Depois a gente até tenta ver se dá para postar. Lembra? Acho que eu te mandei ali um estudozinho mostrando do UCLA, mostrando o processo da ressonância, né? Cada um uma frequência, um vai ficando, cada um uma frequência diferente. Aí fica um do lado do outro e vai se contagiando. É. Vai se contagiando, daqui a pouco eles estão na mesma frequência, no mesmo ritmo. É incrível isso. Vou ver se depois eu até ou posto nos stories, sei lá. E, gente, vai Mas assim, por é mim, muito sobre isso, né? pratica isso, e depois você vai ver que todo mundo vai falar, pô, você tem uma sorte, pô, as coisas dão certo para você. Nesse dia, todos os voos foram cancelados, menos o seu. Ou todo mundo pegou turbulência, menos você. Sabe assim, você vai ver que traz resultado, e é isso que ele fala. Eu até gravei um destaque que a gente vai postar no Tools amanhã ou depois, que ele fala que a gente vai chegar no fim dessa live dos benefícios de se praticar esses 4 compromissos. Porque não é só para praticar porque é Sim, legal. É porque tem um exatamente. prêmio no final. O prêmio é esse, é ser feliz, é transformar a sua vida, é sair do inferno. Porque tá todo mundo morando no inferno. Exatamente. E isso que você falou, né, do vício emocional, as pessoas entram ali naquela vibração errada e não saem justamente por isso, né? Porque vai deixando aquilo aumentar, vai como uma bola de neve. E se você frear aquilo e já entrar numa vibração ali de dar atenção para o outro, ser gentil, você vai se contagiando, aquilo vai freando, vai normalizando, daí você tem essa chance realmente de ser um agente positivo ali. E você é o primeiro beneficiado, né? Porque é o que a gente estava falando aqui. A nossa vibração é a primeira que você leva, né? Exato. E você Então, começa a levar para o pessoal, que é o segundo sim, compromisso. Você começa a fazer tudo errado. Aí você começa a não ser impecável com a sua palavra. É uma outra bola de neve negativa, né? Você, quando entra, vai acontecendo uma coisa pior do que a outra, certo? total, E da mesma total. forma vai acontecendo uma coisa melhor do que a outra. Então, assim, escolha o flow positivo. E É, para entrar no flow positivo, você tem que se abrir e querer ser um agente de transformação. Contribuir exatamente. positivamente, sair da sua casa e deixar um rastro de coisas boas. Falar, ai, o mundo tá difícil, tá? Tem um monte de trevas, aí tem um monte de coisa sinistra. Mas eu saí e eu ajudei um pouquinho. Botei uma gotinha ali positiva, uma bolinha assim azul, ó. Sabe? Botei uma bolinha. Eu saí de casa, eu deixei uma bolinha boa. Não joguei um raio vermelho. É. Entendeu? Para piorar isso aqui tudo, sabe? O Então, acho William que a falou gente tem ali, que sair com esse o intuito. William falou ali uma coisa que é bem isso, né? Quando a frequência tá alta, o universo sempre conspira. Eu amo isso, essa coisa de, o universo está conspirando a meu favor, né? Afirmar isso e voltar ali pro seu eixo, frear essa bad vibe aí, Ué, né? Frear Kel, esse vício nossa emocional adolescência, né? de Paulo ficar Coelho. estressado. Sim, total. Tudo Então, conspira a seu favor. Nossa, um exatamente. dos primeiros aprendizados na nossa adolescência, né? Lembra? Exatamente. Mas para isso acontecer, para o universo conspirar e trazer as sincronicidades, né, as coincidências mágicas, os sinais, né, porque Deus fala com a gente através do outro, é justamente se a sua frequência estiver alta, porque se não estiver alta, você bloqueia isso, ou a coisa até está acontecendo ali, mas você não vê, porque você não sintoniza com aquilo. É tudo uma questão de ressonância, realmente. Né? De perceber aquele ambiente e falar, não vou fazer ressonância com isso, eu não vou Uhum. deixar que eles me contagiem, eu vou contagiar, vou elevar minha vibração, e aí a gente sempre já, né, vem falando aqui de diversas maneiras de elevar a sua vibração. A Lila deu a dica aqui de ajudar alguém, de espalhar a gentileza, de ser grato e tal, mas assim, a gente sempre dá dicas, né, de como elevar a sua vibração. E aí mudar o ambiente conscientemente, fazer essa escolha ativamente, é uma responsabilidade nossa, né? É uma Enfim, e ação. também a Ele fala que habilidade dá nossa. ação, né? É uma ação. Exatamente. E é também uma responsabilidade nossa, né? Para a gente continuar se expressando e sendo a gente mesmo, que é o que a gente veio ser. Eu achei muito legal que ele falou: você tem o direito de ser você, né? Você tem o direito de frear
essa loucura que é o sonho coletivo, que é o sonho do planeta, né? Que são essas regras de como você deve ser, o que você tem que se encaixar ali e aqui, tarará. Você pode simplesmente não querer fazer parte disso. Você pode frear e tem o direito de ser você mesmo, se expressar. Então ele fala, eu achei muito importante, porque eu vejo aqui nas sessões, e a gente, né, no nosso dia a dia, na nossa própria experiência pessoal, às vezes passa mais ajuste, você fica sem graça, como eu vou dizer não, como eu vou falar que eu não quero, não sei o quê. E ele fala a importância da gente dizer não quando a gente tiver que dizer não, e dizer sim quando a gente tiver de dizer sim, né? Que a gente tem o direito de ser quem a gente veio ser, né? Que só quando a gente está sendo a gente mesmo, a gente pode dar o melhor de si, da gente, né? E que a gente não precisa da aceitação dos outros, você não precisa ficar com esse medo, assim. Claro que é aquilo que eu sempre digo, né? Aquela frase da psicologia, como você vai falar é tão importante quanto o que você vai falar. Então sempre tem um jeitinho que você pode falar para não magoar o outro e tal, para ser delicado, para ser diplomático, mas assim, é muito importante a gente se expressar, né? E aí, que a gente... Isso é um gesto de amor próprio também, tá? Então, assim, que a gente expressa a nossa divindade quando a gente está amando a nós mesmos e aos outros. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Aí agora ele fala, né, que é um resuminho aqui já de... Bom, então tá, falamos quais são os 4 compromissos e tal, você vai sempre buscar dar o melhor de si, papapá, mas assim, não espere ser sempre perfeito. Então agora eu já sei os 4 compromissos, eles falaram que eu tenho que dar o meu melhor, elas falaram ali, o livro falou, não sei o quê. Não vai ser sempre assim, né? A gente vai ter as recaídas. A gente está propondo aqui uma reflexão para a gente ir mudando esses hábitos e mudando esses comportamentos. E a cada vez que a gente for fazendo mais e praticando e colocando isso em ação, isso vai se tornando mais frequente, mais forte do que a tendência de acabar cedendo aos hábitos do sonho do planeta, aos compromissos do sonho do planeta, né? Ou seja, ao que todo mundo está fazendo, ao que é esperado e tal. Então ele fala, não espere ser sempre impecável com as palavras, né? Nem sempre a gente vai ter às vezes uma recaída e vai falar assim, ai meu Deus, não fui. Acabei indo ali falando alguma coisa que não foi legal, ou o jeito que eu falei. Nem sempre você vai esperar que você nunca vai levar as coisas para o lado pessoal, que você vai parar, então, agora, de tirar as conclusões, que você já aprendeu aqui no Tools, que não pode, né? Que você sempre vai fazer o seu melhor possível. Não, né? A gente tem hábitos muito enraizados na nossa mente, a gente tem vícios emocionais, a gente tem as pessoas ali ao nosso redor nos influenciando, então é normal que a gente tenha recaídas. Só que a proposta é que cada vez a gente esteja mais atento, cada vez a gente pratique mais, a gente observe, a gente falia, aquela hora ali eu poderia ter feito de uma maneira diferente, sem se culpar, sem se criticar, porque senão isso é outro compromisso do sonho do planeta, né? É outro compromisso da massa, que é o quê? Ficar se julgando, se criticando, ativando o juiz ali, que fica julgando a si mesmo e aos outros, né? Aquele juiz lá do livro da lei. Então, assim, a gente vai entender que isso é um processo, né? Esses hábitos aí que a gente acabou sendo programado para ter aqui nessa nossa sociedade, à medida que a gente for trazendo a consciência, eles vão se tornando mais fracos, menos frequentes. E a gente não precisa se julgar, se culpar, se a gente estiver dando o melhor de si. A gente vai observar e aí, aos pouquinhos, com a prática, a gente vai se tornar um mestre nessa arte da transformação de si mesmo, né? Nesse aprendizado, que ele fala muito sobre essa questão da repetição, da prática. Isso vai nos levar à maestria. Tudo que a gente aprendeu foi através da repetição, né? Mas o objetivo é a gente se tornar um mestre dessa transformação pessoal, né? E aí vou deixar a Lila comentar um pouquinho, que eu me empolguei aqui, falei muito. Quer Não, ela completar? mandou benzão. Mandou muito bem, Kel. É só enfatizar isso, que não é fácil, mas que tem que insistir. Igual quando a Exato. gente aprendeu a dirigir, não era difícil. Aí você Exato. insistiu e até que uma hora fica automático. Então ele fala que ele mesmo já viu que ele falou, Isso. putz, falei besteira, não fui impecável com a minha palavra. Droga, amanhã eu vou ser. Ou agora eu vou ser, Isso. sabe? E ficar trazendo pra consciência. Tudo na vida que a gente quer é assim. Quer andar bem de skate? Tem que ir lá, vai cair, levanta, vai de novo. Amanhã vai de novo, depois vai de novo, depois vai de novo. E é assim com tudo. Inclusive, quando a gente vai ganhando idade, tudo que a gente quer manter, a gente tem que praticar, porque senão a gente vai perdendo.
Também. Então, a prática leva à maestria, a repetição leva à maestria. A gente aqui, com esses 4 compromissos, com essas lives e tudo mais, a gente trouxe para consciência. Já está tudo aqui, as sementes foram plantadas. Agora, para germinar, a gente tem que levar para ação. A gente tem que praticar. Por exemplo, dos 4 compromissos, 2 são mais difíceis para mim que outros 2. Como eu falei para vocês, esse de agora, esse 4 compromisso, eu já sinto que eu estou praticando, sabe? Deu o melhor de si. Esse eu sinto muito que eu estou praticando. Principalmente no momento chave, como eu expliquei para vocês. Tirar conclusões também, porque eu já quebrei tanto a cara tirando conclusões que eu já aprendi que não dá para tirar conclusões. Você tem que realmente perguntar para a pessoa, que às vezes é muito óbvio que a pessoa está sentindo tal coisa, que ela fez tal coisa por causa de tal coisa. E, gente, não era nada daquilo. E depois você fica até com vergonha. Porque você fala, meu Deus, eu tinha certeza, era óbvio. Eu nem precisava perguntar, porque era óbvio. Não é. Entendeu? Então, assim, pergunte. Esses 2 eu já estou mais tranquila. Agora, os 2 primeiros, que são impecável com a palavra e levar para o lado pessoal, às vezes, por exemplo, alguém fala alguma coisa que te magoa, alguém fez de fato alguma coisa, você fica chateado. É difícil você pensar, não é comigo, é com ele mesmo. Isso não é sobre mim, é sobre o universo dele. Essa pessoa está lidando com o universo dela, com o inferno dela, que ele chama aqui, né? Não no sentido religioso, mas que aqui é o. Que a gente... Hã? É um estado de espírito conflituoso, né? Exato. E que a gente pode estar tanto no sonho do céu quanto no sonho do inferno. E então, esse não levar para o lado pessoal, quando alguém falar alguma coisa feia da gente, a gente falar, tá, isso não é necessariamente sobre mim. Até coisas da nossa criação eu já aprendi na terapia, que era. Às vezes a gente interpreta a coisa de um jeito como sendo sobre a gente. Ah, eu não sou o suficiente, ou eu não sou bom o suficiente, ou eu sou feio, ou eu sou burro, qualquer coisa. A gente se menospreza, né? Se diminui. E às vezes é a pessoa com ela mesma. Cada um dá o que tem dentro. Às vezes ela não consegue ver a maravilhosidade sua, a sua maravilhosidade, porque ela não tem isso dentro dela. A gente, quando tá feliz, a gente não se incomoda com a felicidade dos outros, muito pelo contrário, a gente adora. Agora, quando a gente tá triste, pode incomodar um pouco, porque a gente fala, ela tem, eu não. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente. Até aqui no Instagram. Ai, Ellen, não sei o que lá, uma coisa linda. Aí eu falo, poxa, que bom que você me vê assim. Porque uma outra pessoa pode ver a mesma pessoa que sou eu de um jeito totalmente diferente. Então, como você vê o outro, como você vê o mundo, diz muito sobre como você está por dentro. Sim. Então, acho que, da mesma forma que as doenças, da mesma forma que tudo que a gente está expressando aqui nesse universo externo, material, é um reflexo, é uma dica que a gente está ganhando para se entender, para se conhecer, para ver o que está ruim lá dentro, né? Então, assim, de um grosso modo, assim, tá um problema no rim. O que eu não tô filtrando? Um problema no estômago. O que eu não tô digerindo? A minha maquiadora hoje estava falando, ela ficou com uma tosse meses. E ela fez de tudo, tomou antialérgico, não sei o quê, foi no médico, fez tudo. Ficou meses, mais de 3 meses com uma tosse horrível. Até que ela encontrou uma psicóloga, tipo a minha irmã linda, que tem essa profissão maravilhosa de ajudar as pessoas, que falou assim para ela: o que você não tá dizendo que você precisava dizer para alguém? Aí ela falou, ela teve aquele insight, aquele momento eureka, e era com a sogra dela. Ela foi lá e escreveu com educação, sendo impecável com as palavras dela, colocando limites e dizendo tudo que ela sentia. A tosse nunca mais voltou. E tosse tem muito a ver com uma raiva que você, Tá né, tá engolido. implodindo dentro de você, que está guardando, né? O nosso Exato. corpo fala, né? Os sintomas Exatamente. ali tem Então, muito. tanto o nosso corpo fala, quanto tudo que está à nossa volta. Se a sua vida não tá boa, olhe para dentro de você, porque o lado de fora é um reflexo do que está dentro. Aí tem uma seguidora que escreveu no Tools pra gente, se não me engano foi no Tools, não no meu pessoal. Ela falou, ela mandou uma DM. Ela falou, cara, eu assisti várias lives, não sei o quê, tem um monte de gente que tá com a gente já há um tempão.
são uns lindos, uns fofos, e a gente é muito grata por isso. E ela Muito. falou, já estou um tempo e tal, e eu entendo, mas eu não consigo sentir, eu não consigo praticar. Até salvei esse Ah, print, eu fiz um print e vou te mandar, ah. Kel, porque eu achei até que você que tem que responder. Legal, legal. Me manda sim. É, Vamos fazer. e aí eu fiquei pensando, caramba, é, a gente pode até trazer umas coisas mais práticas para cá, porque é muito legal a gente pensar junto, a gente lê e tudo mais. Mas muita gente quer, fala, uau, demais, eu quero, uhul, não sei o que, mas o que que eu faço? A gente já está buscando isso desde a nossa adolescência, a gente tem muitas leituras, muitos cursos, muitas reflexões. Tem gente que está se deparando com esses assuntos agora. Então é difícil, porque para a gente algumas coisas já estão mais corriqueiras, para outras pessoas está muito difícil. Então acho que a gente pode criar uma cartilha, sei lá, ou fazer algumas coisas, depois a gente conversa, para trazer para a praticidade. Porque, só para concluir isso que eu estava falando do mundo externo está refletindo, então quando a sua vida não está boa do lado de fora, observe o lado de dentro e começa a praticar coisas para mudar o seu lado de fora. Você sabe o que, que faz bem para você e o que, que faz mal. Não precisa seguir o que eu faço, ou o que a Kel faz, ou o que a Madre Teresa fazia, ou o que a Monja Coen faz. Você sabe. Você sabe. Você sabe quando você está falando mal de alguém, botando um veneninho. Ah, sabe. Você sabe quando você está se tratando com desamor, É, tá penteando seu cabelo assim, ó, quebrando tudo. Tá nem é. aí. Já fez isso. Você sabe quando você não está sendo honesta com seu namorado, com quem quer que seja. Você sabe quando você está engolindo coisa e não está dizendo tudo o que você precisava dizer. E não usando as palavras da forma impecável. Porque a gente pode dizer tudo o que a gente quiser, do jeito certo. Que é o que a Kel sempre enfatiza, inclusive, que ela fala para os pacientes dela. Depende de como. Como é que é? Depende de como você Como o diz. que você fala é tão importante quanto o que você fala, né? Exato. Então, focar também na maneira como a gente fala. E aí a gente pode se expressar sempre, mas Faz toda participar a também do como. diferença. Faz toda a diferença. Você pode falar a mesma coisa, tô com raiva de você. Ou você pode falar, me senti com raiva de você. É assim que eu tô me sentindo. Sabe? Assim, enfim, tem muita coisa. Por isso que eu quero muito, e É. foi votado bastante aqui no TUS, a gente falar sobre comunicação não violenta, CNV. Ah, Tô louca para ler esse livro. Minha amiga fez um curso sinistro, ajuda, ampara. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso para trazer para a vida prática. Então, assim, concluindo agora, finalmente, começa a fazer o que te faz bem, começa a comer o que te faz bem, porque a exato. comida interfere no nosso humor, a comida interfere na nossa frequência. O menino já estava falando aqui que o universo vibra, não sei o quê, que é tudo ressonância. Quem é aquele seu amigo chato que te coloca para baixo? Eu tinha uma amiga famosa, até nunca vou dizer, esqueçam. Mas eu me sentia muito mal quando eu estava do lado dela. Muito mal, não sei que ela drenava a minha energia. Ou eu me deixava drenar a energia, de alguma forma, alguma conexão era muito ruim ali. E depois até aconteceram umas coisas meio ruins com a pessoa e a pessoa se transformou. Eu acho que ela melhorou muito, enfim. Na verdade, eu lembrei até de outra. A gente sempre tem umas pessoas que drenam a gente, que tem uma energia mais pesada, ou que de alguma forma nos fazem mal. Gente, tira da vida. Tira da vida. Tá fazendo o que ali? Depois que eu trouxe isso para minha consciência, eu entendi que era quando eu estava com aquela pessoa, me sentia daquela forma, nunca mais saí com ela. Então para de fazer isso, igual a Kel falou ali agora. A gente pode dizer sim e a gente pode dizer não. Quando é para dizer sim e quando é para dizer não. Isso é exercer o ser você. E a gente veio aqui para ser a É. gente. Se a gente não diz sim quando é para dizer sim, não diz não quando é para dizer não, a gente não está sendo a gente. E a gente veio aqui ralar, a gente pediu para descer aqui nessa encarnação para fazer tudo isso e não está fazendo. O Shmuel Lemlin, nosso querido mestre de Cabala, acabou de postar antes de eu entrar aqui na live, eu vi um escrito lindo que falava justamente isso. Você está aqui agora. Levou muito tempo para você vir aqui, sei lá, ele fala alguma coisa antes. Você está aqui agora. Faça o que você veio fazer. É, Gente, não vamos desperdiçar a vida. Não, eu até repostei nos meus stories, depois se vocês quiserem ler direitinho. Não vamos desperdiçar a vida. Vamos aprender a ser a gente. É com a maturidade que a gente aprende isso tudo. A gente aprende a ser mais a gente. A gente não dá tanta importância, assim, tanto drama para o que os outros vão pensar da gente. A gente fica mais real com o que a gente realmente é. A gente entende o poder da autenticidade, porque é isso que te difere de todos os outros. Que todo mundo é ser humano, mas só você é você. Então vamos ser a gente. E não Desculpa, tem agora eu que falei ninguém muito. igual a você no mundo, né? A prova disso é que a gente tem a nossa
a nossa digital única, né? Não tem ninguém com essa mesma digital. A gente é A muito único. Íris. Cada um tem uma luz única. A A Íris, Íris né? é a digital, Então, né? para Tem fechar, bastante. né? Porque, gente, já são 9 horas, são Vamos 8h59, fechar. vou atender ainda. Então, vamos fechar aqui, que justamente quando a gente busca dar o melhor, né? Em termos de liberdade pessoal, amor próprio, é uma questão de tempo para a gente conseguir. Então, assim, persistir. A gente tem que querer, né, realmente ser um guerreiro para defender esses compromissos, sabe? A gente conseguir realmente cumprir isso, a gente vencer as armadilhas que nos levam a querer quebrar, a se render ali ao sonho do planeta, ao processo de domesticação. A gente tem que ter uma grande força de vontade, sabendo que essas tendências ali, essas cobranças, essas influências externas são muito fortes, estão vivas, né? A gente não está livre disso, mas que o nosso desafio é esse, é a gente realmente defender, praticar, porque aí a gente vai conseguir transformar o inferno, né, no céu. O nosso sonho pessoal vai se transformar no sonho do planeta. É quando a gente se blinda dessas influências externas, dessas cobranças, desses julgamentos, e a gente honra a Deus, a gente honra a gente mesmo, a gente honra quem a gente é, a gente comunga com Deus, a gente vive um sonho, né, que ele chama, mas é uma vida sem julgamentos, sem vitimização, sem fofoca e sem provocar o autossofrimento. Olha que maravilhoso, gente. Então vamos colocar em prática tudo isso, né? Sem nos culparmos quando a gente acabar tendo uma recaída aqui ou ali, não conseguir dar o nosso melhor, mas sempre buscando nos aprimorar, trazer sua consciência e praticar mais e mais e cada vez mais. Sermos defensores desses lindos e nobres e preciosos compromissos. Né? Vamos Lindo, um Kel. minutinho aqui, Kel, um minutinho, ler alguma coisa então, aí? Teve alguma deixa eu coisa que falar. chamou a atenção? Ou foi Tem só. altos recados lindos. Gratidão por essa live, meninas. É uma interpretação para a vida. Minha cabeça tá fervendo. Já estou praticando. Amei mesmo. Crochê com Gabi 21. Tem altos recadinhos fofos. Muitos, muitos, muitos. Lê Madonna aí sempre alguns falou. rapidinho pra gente. Madonna sempre falou isso para mim, mesmo quando digo algo sobre ela. Fofinha. A Toti, nossa Toti. É, Beijo, Toti. Ela cuida aqui do Tools com a gente. Ela ajuda muito é, a gente. Ela me chama é de uma Madonna. assistente maravilhosa do coração. Muita Karina. gratidão. Ih, eu não vou saber falar esse nome em alemão. Karina Schreier. Steiner, minha Ai, a fofa. Kel sabe. É, Schreiner, que fala, acho tão bonitos esses nomes super alemães. nossa da comunidade. Mas eu não sei falar. Ah, a Karina não é uma que eu conheci no parque uma vez? É. Ah, Antes, conheceu o quê? ela veio falar comigo uma vez, não é ela? Eu acho que eu encontrei com ela aqui no Parque do Povo uma vez, aqui em São Paulo, não tenho Não, certeza. não, não. Não? Essa é a Márcia Ah, Scherber, tá. na Praça do Povo. Mas a Karina uma vez entrou na festinha do TUS, não entrou? Se eu não me É, engano. eu acho que sim, gente. É porque eu já tenho uma intimidade com a Karina, né? Mais que a gente sempre se Ela fala, falou mas eu não. que essa live está maravilhosa. Ai, que bom. Ó, Vai, lê mais ela alguns falou, ela comentáriozinhos aí. falou, eu fiz isso aqui na live, falei uma coisa negativa, depois já lembrei do primeiro capítulo e do poder das palavras. Boa, Muito bom, é isso isso aí. aí. A gente vai percebendo, ih, escapuli, tá bom, voltei, deslizei aqui rapidinho, não tem problema. Ele mesmo, o autor, fala, né? Que para ele no início foi duro e foi difícil, para todos nós aqui, né, gente? Somos seres imperfeitos. E ainda, a gente passou por esse condicionamento, que é o que ele chama do processo de domesticação. Então, isso está muito forte. É, Isso está vivo ainda dentro de não nós, não é pode, que não agora está pode livre. desistir, não pode Mas, desistir, falar, ai, tá muito difícil e desiste. Não, isso. é prática, é igual andar de skate, lembra disso? Exatamente. Temos que Meninas, persistir, eu né? só queria agradecer por essa oportunidade de interpretação desse livro, que é um livro para a vida. Amei, já estou começando a colocar em prática. Maravilhoso. Bom, que Ó, bom. reclamar menos já é um bom começo, Morgana. Mulatinha. Exatamente, Momô. Verdade. Beijinho. Não sobrecarregar, ver e sentir a vida como uma dança no ir e vir, soltar, deixar vir. Tereza Furtado tá sempre aqui com a gente também. Ê, Beijo, fofa. querida. Ellen, te Sim. conheci em 2020, você me ajudou muito, mesmo sem saber. Rosângela 6242. Que linda, que linda. Ah, eu tenho muito orgulho daquelas lives que eu fiz de pandemia, porque eu estava tentando ajudar de alguma forma que eu podia. Eu falei, gente, se eu trabalho com comunicação, tem que falar e trazer gente incrível para falar, para ajudar as pessoas nesse momento de vulnerabilidade, né? Só que eu não tinha a noção do quanto que foi importante, do quanto que eu recebi recadinhos desse tipo aqui da Rosângela. Legal. Isso me emocionou tanto. Eu tenho muito orgulho de ter feito 40 e poucas lives. Que bom, foi É, incrível. foi incrível. Muita luz. E sem querer já nos encaminhou, já abriu espaço aqui para a gente, né, ter ideia depois de fazer outro Total.
né? Total, foi a sementinha. Ó, Moreira G15, não sei onde estou errando ainda, mas não perco a fé. Mas ainda sigo atraindo situações difíceis com pessoas grossas no meu trabalho. E Vai transformando, vai usando tudo que a gente falou aqui, você vai ver como vai transformar. Você pode até se surpreender com o quanto que você vai transformar a pessoa do seu lado, porque como a Kel sempre diz, quando o A muda, não, a pessoa que fala A, um dia fala B, a outra pessoa vai falar um C, sei lá, ela fala isso, como é que é, Kel? quando a pessoa tá ali naquele padrão, né? Então um fala A, o outro fala B. Um fala A, o outro fala B. Aí um fala A, você fala X, o outro vai ficar, ué, que isso? Então, né? Quebra. Ou você começa, né, uma letra diferente. Já não vai dar para ficar naquela sequência ali. Você É mudar o padrão. A quebra o gente pode padrão, mudar. você A muda a gente pode mudar. dinâmica, você muda a dinâmica da relação. Já ter Então, uma relação diferente, né? exatamente. Ó, não vamos ficar mais refletindo, porque a gente já É, refletiu bastante. Só quero ler é, mais uns é. recadinhos e a gente finaliza. Só quando entendi sobre a vibração, minha vida mudou. Camone Gomes. É isso aí. Que É isso. aula é Bom, acho essa? que no Cabeça geral é mil. isso, Lil. O pessoal agradecendo, eu tenho que ir, É, gente. vamos. O pessoal só Então falando que tá. está aprendendo muito, agradecendo. Nós é que agradecemos por essa oportunidade de compartilhar esses ensinamentos com vocês, que nós mesmos somos as primeiras que nos nutrimos e nos contagiamos, e também com a nossa energia aqui da nossa comunidade linda, que é muito gostoso. E lembrando que esse é o nosso propósito, né? Uma coisa que a gente sente como um propósito. Então, sempre vamos estar juntinhos aqui com vocês, de um jeito ou de É outro, isso né? Seja aí. trazendo estudos de livros, seja depois fazendo podcasts, né, Lil? Vocês vão estar sempre aqui com a gente, ó. Vem com a gente, vamos indo juntos. Inclusive, hoje foi a última live, porque era o quarto compromisso, né? São 4 compromissos, mas a gente decidiu que a gente vai fazer mais uma na semana que vem, mais para a gente refletir sobre o todo. A gente vai pensar exatamente como é que a gente vai fazer. E no fim do livro, tem mais 1 ou 2 capítulos, né, Kel? Tem um Exato, por isso finalzinho aqui, eu, ó. eu falei exatamente para a gente dar uma focada, porque, gente, é igual o início, que é É. maravilhoso, que ele fala do processo de domesticação. Para quem não leu ainda, super recomendo, tá? Não vá direto para o primeiro compromisso. Leia essa introdução, que é Opa! maravilhosa. E aí, o fim também tem muitos insights, é muito legal. Então, a gente vai fazer mais uma para a gente tanto trazer um resuminho disso, como um espaço ali para a gente trocar com vocês e refletir juntos. Enfim, a gente vai fazer mais uma terça que vem, tá bom? Esperamos vocês, tenho que ir. Beijos, obrigada pela presença de cada um, por toda essa energia positiva. E ó, bora pra ação, hein? Vamos praticar, pessoal. Beijo. Beijos! Tchau, Tchau. Lizinha. Tchau, gente. Beijos. Tchau, Kelzinha. Beijo, gente.